Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, sobre a prioridade das coisas. Um mestre foi questionado por seu discípulo sobre a real importância das coisas. Ao invés de responder-lhe a pergunta, pediu ao discípulo que pegasse um vaso de boca larga e colocasse algumas pedras grandes dentro dele. Assim feito, o mestre perguntou ao discípulo: o vaso está cheio? Sim, respondeu o discípulo. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse um monte de pedregulhos dentro do vaso. E agora está cheio? Sim. Novamente o mestre pediu ao discípulo que colocasse areia dentro do vaso. E agora está cheio? Sim. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse água dentro do vaso. Nesse ponto, o discípulo prontamente disse: entendi, mestre. A real importância das coisas está na forma como a armazenamos. O mestre respondeu: não. O vaso só pode ser cheio dessa forma, porque as grandes coisas foram colocadas primeiro, depois as menores, e assim por diante. Assim também é a vida. Priorize sua vida com as coisas que realmente são grandes e importantes, como a sua família, seus amigos e o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Depois priorize as menores. Se você tivesse começado a encher o vaso com pedregulhos, as pedras grandes jamais caberiam nele. Assim também, se você se ocupar apenas com as coisas pequenas, as grandes não terão espaço. Então, isso daqui serve de grande lição para todos nós, né? Na verdade, é isso mesmo que acontece. Nós temos que priorizar as coisas que são mais importantes para depois virem as menores. Eu estava vendo uma parábola, se eu não me engano, falando sobre Jesus, onde fala, né, que ele serviu primeiro o vinho bom. Depois, quando acabou o vinho bom, foi dado aquele vinho de segunda qualidade. Então, sempre, desde que o mundo é mundo, de que só dá certo a vida da gente quando a gente tem um foco, uma prioridade de algo que seja muito bom para nós. Isso não é egoísmo. Eu tenho um objetivo de ter uma família. Então, eu vou lutar para ter uma família, é o meu foco, é a minha prioridade. E quando eu tenho essa família, eu consegui, agora eu vou ter outro foco? Não. Eu vou cuidar dessa prioridade e aí eu venho com a outra pedra menor. E vou cuidar da pedra menor também, é o meu trabalho. É de lá que sai o sustento para minha família. Aí eu quero viajar. Então, eu continuo cuidando da minha família, priorizo a minha família, priorizo o meu trabalho para manter a minha família e priorizo o meu trabalho para conseguir o dinheiro da minha viagem. Vou priorizar a minha viagem. Já é a pedra menor. Dentro dessa viagem, eu mulher, né, com o meu marido, eu conheço um outro homem no elevador da pousada que eu estou passeando e traio o meu marido. O que acontece? Eu tirei de foco todas aquelas prioridades, a família, meu emprego, meu passeio, porque eu deixei as prioridades maiores por algo obsoleto, algo que vem sem importância, mas que eu dei importância a algo tão pequeno e eu perdi o grande. Então é isso que acontece. Na sala de aula, a gente tem muito disso. Enquanto professor, a gente prioriza papelada, né? Tem que fazer diário, tudo bem? Tem que fazer relatório, tudo bem? Tem que fazer planilha, tudo bem? Tem que fazer tarjeta, tudo bem? Tem que ficar escrevendo por horas e horas um monte de quadrinho de como está sendo a sua aula, como você já faz o planejamento no começo do ano. Mas aí vem agora um monte de quadrinho lá na internet, lá as plataformas, que é para você colocar o objetivo, tudo de novo, né? O objetivo, o método, a matéria, a disciplina, como que você vai desenvolver, papapá. Tudo bem. Enquanto você está focado em tudo isso, que são as pedras menores, a pedra maior, a mais importante de todas, é o seu aluno. E aonde é que ele está nesse processo? Se sobrar tempo, você dá aula. Porque é tanta coisa que você tem que entregar para secretarias, para direção, para coordenação,
que se sobrar tempo, você dá aula. Essa é a verdade. Então, eu fiz o sistema contrário. Eu acabei arrumando encrenca porque eu fiz o sistema contrário. Eu não trabalhei para a Secretaria de Educação, eu não trabalhei para secretário de Educação, eu não trabalhei para supervisor de ensino, não trabalhei para diretor, para coordenador. Eu não trabalhei nem para mim. Eu trabalhei para o meu aluno, porque muitas vezes o meu salário saía para sustentar ônibus para os meus alunos, camiseta, roupa. Muita coisa eu fiz pelos meus alunos, mas muita coisa mesmo. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Mas eu fiz o sistema certo. Lendo um texto como esse, eu fiz o certo. A prioridade, a pedra maior de todas, eram os meus alunos. Eu estava ali por causa deles. Então, missão dada, missão cumprida. Eu tinha que me dedicar à pedra grande, que era o meu aluno. Depois eu fazia documento, às vezes eu fazia de qualquer jeito, não fazia nem de jeito nenhum. Nunca deixei de entregar, mas fazia de qualquer jeito. Quem é que vai ler mesmo? Porque ainda tem isso. É muita cobrança em cima do professor, é muito papel, é muita planilha, é muito não sei o quê. E depois ninguém lê. Para chegar lá no final do ano, o supervisor vir na escola e falar assim, olha, cada sala de aula só pode reter 4 alunos, 3 alunos, porque nós estamos com uma demanda grande para entrar e a gente tem que ter sala de aula vazia. Isso cansou de acontecer, gente. E quem fala que isso não acontece é hipocrisia pura, porque acontece isso em todas as escolas, em todos os lugares. Vem supervisor no final do ano falar, você não pode reter aluno. E aí uma professora como eu retém e arruma encrenca. Porque a minha prioridade é o aluno. O aluno que não sabe ler e escrever, ele vai fazer o quê na série seguinte? Vai chegar lá sem saber ler e escrever, ele vai se sentir excluído. Ele se sentindo excluído vai ser mais um aluno que vai ficar vadiando na rua, porque vai chegar uma hora que ele vai parar de estudar. A hora que ele puder falar para a mãe dele, eu não quero mais, eu não entro mais na escola, ele vai parar. E aí? E o papel do professor ficou aonde? Então, não. A nossa prioridade é o aluno. Eu sempre falava para meus alunos, você não quer ser um engenheiro? Você não quer estudar para ser um engenheiro? Tudo bem, é um direito que você tem. Mas você vai ser pelo menos pedreiro. Você vai fazer massa. Mas você vai sair daqui trabalhando. Você vai sair daqui com o propósito de fazer o bem. Você não vai sair daqui para ficar usando droga na esquina, roubando os outros, não. Então, aluno meu, eu sempre... Mas para isso, tinha que reter muitas vezes. Não adiantava passar porque é bonitinho, porque, nossa, chegava no final do ano, dezembro, para mim, era um caos. Eu não dormia direito, porque eu ficava assim, se eu reter o Joãozinho, ele se esforçou, ele vai chegar lá no final e falar assim, nadei, morri na praia. Se eu aprovar ele, mas não aprendeu, ele vai chegar lá na outra série, não vai acompanhar, ele vai desistir. O outro não se esforçou, não quis nada com nada, esse aí era fácil de reter. Agora, aquele que se esforça, aquele que tem um problema familiar, aquele que tem um problema psicológico, nossa senhora, como é difícil reter. Mas, diante das circunstâncias, muitas vezes eu chamava o aluno, assim, vem cá, senta aqui comigo. O que você acha se você ficar retido? Você quer aprender tudo de novo porque você não aprendeu direito? Aí você fica comigo, ou você fica com tal professora, que eu sei que vai te dar uma atenção. Mas se você não quiser ficar retido, porque é aquele cara que se esforçou e que não tem mãe, nem pai, não tem nada. Mas se você não quiser, você vai com a sua turma. Só que a sua turma vai ler textos grandes, vai fazer expressão numérica, vai ter que ler problema, você não consegue. Você vai ficar perdido. Você quer ir com a tua turma mesmo assim? Eles mesmos falavam, não, então, na hora do recreio eu vejo minha turma, professora, mas eu quero estudar tudo de novo. Então você conscientiza o aluno do porquê que ele está sendo reprovado. Antigamente não, tinha reprovação porque o professor não gostava do aluno, isso aí sim, aconteceu, mas eu não fiz isso. Se eu reprovei aluno é por necessidade da reprovação. Ele é meu foco. Ele é o mais importante para mim. Então, eu tinha que ver o que ele pensava a respeito de uma reprovação ou de uma aprovação.
Muitas das vezes, para poder fazer a reprovação e a aprovação de um aluno, eu sentava com o aluno e debatia com ele a vida dele, porque é a vida dele. O que vai ser daqui por diante? Se eu te reprovar, e o que vai ser daqui por diante se eu te aprovar? Os que faziam por merecer, bem, amém, né? E os que não? Como é que eu faço? Então, o aluno, para mim, era sempre mais importante, não dava bola para supervisão ou para quem quer que seja. Ah, é só 4, é só 3. Tá aqui, tá tudo documentado. Ah, mas vão te questionar. Tá aqui, tá tudo documentado. Então, o professor que se documenta não tem que ter medo. Ah, a aprovação é automática. Não é automática coisa nenhuma. Para toda lei tem brecha. E você não pode deixar de olhar o seu aluno. Ele é o principal. Você não pode deixar de olhar o seu filho. É o principal. Então, o canal é para a gente falar de aluno e de filho. Você vai deixar de olhar para o teu filho? As necessidades dele? Não, ele é prioridade. Até que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele seja independente, ele precisa de você para tudo. Então, ele é o teu foco. Ele é o importante para você. Tem mãe que exagera tanto nisso que acaba deixando o foco da família de lado para viver só para o filho. Deixa de ser esposa, deixa de ser mulher, deixa de ser filha para ser só mãe. Tá errado. Você está largando as suas prioridades. Nós temos as pedras grandes. Vamos colocando cada uma no seu devido lugar. Para que a gente não perca nenhuma. Para que a gente tenha espaço para tudo isso na vida da gente. Vai colocando prioridades. E as menores vão chegando depois e vão se ajeitando. Agora faz o contrário, como o mestre falou aqui. Coloca as pedras menores na frente das maiores. A maior não entra. Né?